Diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos, diante da angústia, o que você tem feito? Nós não podemos agir com autopiedade, ficar sentindo pena de nós mesmos. Esse é o estudo de número 1007 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas infelizmente nós vemos muitas pessoas ficam se lamentando, ficam olhando para si próprio e não agem com piedade para com o outro, se trancam no seu mundinho e ficam com autopiedade. Vamos ao nosso tema, coitadinho de mim. A questão da autopiedade. O nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 21, verso 4, que diz: Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Autopiedade é piedade de si mesmo, é uma autocomplacência, é compaixão de si mesmo, é pena de si mesmo diante de um sofrimento, mas também pode ser considerado como autocomiseração, como vitimismo e até como coitadismo. Olha que interessante, a Bíblia, ela nos dá exemplo de pessoas que sofreram a autopiedade. Lembra do nosso texto base, o exemplo do rei Acabe? Ao lado do palácio dele, tinha uma linda plantação de uvas e Acabe, vendo, desejou-a, mas esta vinha era a herança de Nabote e ele não negociou com Acabe. 1 Reis, capítulo 21, verso 2 e verso 3 diz assim: Então Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Nabote não negociou a herança dele, nem mesmo com o rei Acabe. Ele valorizou o que Deus tinha dado a ele, e isso fez o rei Acabe ficar desgostoso e indignado, fez o rei Acabe agir com autopiedade, como nos mostrou no nosso texto base. Vamos rever? 1 Reis, capítulo 21, verso 4 diz: Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei herança de meus pais. E ele deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Assim, com atitudes de Acabe, desgostoso, indignado, ele deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não comeu pão. Ele perdeu a fome, ele se encolheu na cama, desgostoso e indignado, mostrando a sua tristeza, porque não foi do jeito dele, porque ele recebeu um não e ele não conseguiu o que ele queria. Quando Jezabel, a esposa dele, viu a situação dele, ela disse para ele se alegrar, porque ela daria a ele o que ele queria, tudo o que ele queria, porque ele era rei. Jezabel achava que ele deveria ter e ele deveria conseguir o que ele quisesse. Asaf é outro exemplo de alguém que sofreu com autopiedade. Vamos conferir? Salmo 73, verso 12 ao verso 16 diz:
Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Olha só, Asaf, ele sofreu em ver a prosperidade do ímpio e na percepção dele, os ímpios não sofriam, mas em compensação, os servos do Senhor sofriam, tinham lutas, tinham aflições. E o nosso Jesus, o que ele nos ensina? Vamos conferir? João capítulo 16, verso 33. Olha o que Jesus nos diz nesse dia. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos ter fé. Jesus nos ensinou que nós devemos ter coragem e não que nós devemos ter autopiedade. Jesus nos ensinou que aqui no mundo nós passaríamos por dificuldades, por momentos de angústia, por momentos de tribulações e aflições. E Asaf, ele teve sentimento de autopiedade modificado somente quando ele entrou na presença do nosso Deus. Salmo 73, verso 17 diz: até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios, porque na presença do nosso Deus a nossa percepção é mudada, a nossa mente é transformada e as nossas forças são renovadas. E na presença do nosso Deus, Asaf teve o sentimento de inveja e de autopiedade transformado pelo Senhor. O profeta Elias, após ele ter mostrado para Israel que somente o Senhor é Deus, ele ter matado os profetas da rainha Jezabel, quando ela soube, ela ficou furiosa, ameaçou ele. Quando ele soube da intenção da rainha Jezabel, sabe o que ele fez? Vamos conferir. 1 Reis capítulo 19, verso 9 e verso 10 diz: e ali entrou numa caverna e passou a noite. Ele foi para o deserto, ele entrou numa caverna, ele passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha a autopiedade. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Ele pode ter se esquecido quem era o seu Deus, quem era o Deus que ele servia, os milagres que ele viveu, e ele achou que somente ele tinha sobrevivido a Jezabel. E é interessante que você vê que ele fala para o Senhor o que aconteceu, que os outros profetas foram mortos e somente ele tinha sobrevivido. Mas quando ele falava com o Senhor o fortaleceu, e o Senhor deu a ele duas missões. A primeira, ungir um novo rei para Israel, e a segunda, um substituto para ele. E sabe o que Elias fez? Ele obedeceu. Tem um outro exemplo para a gente ver. Vou falar o exemplo de uma mulher. Esta é Noemi. Ela é uma mulher que ficou amargurada, que teve autopiedade devido à fome que abateu Belém. Noemi foi para Moabe com o esposo e os dois filhos. Vamos conferir Rute capítulo 1, verso 2. E era o nome deste homem, o marido de Noemi, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi.
e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Lá em Moabe, Noemi sofreu 3 perdas familiares. Primeiro morreu o esposo e aproximadamente 10 anos depois morreram os 2 filhos, Malom e Quilion. Ela retornou para Belém porque ela soube que o Senhor estava abençoando Belém, e ela retornou com Ruth, a viúva de Malom, e quando ela chegou, toda a cidade se comoveu com elas, tanto com Ruth como com Noemi. Ruth capítulo 1, verso 20, verso 21, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Olha a autopiedade, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi? Olha a autopiedade, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela se lamentou, ela colocou no Senhor a culpa pelo que aconteceu, e amargurada, ela mudou o nome dela, e ela se vitimizou, colocando a culpa em Deus e reagindo com amargura e murmuração, com autopiedade. Quando nós estamos passando por momentos diferentes, difíceis, sofríveis na nossa vida, realmente a nossa vontade é de desistir, é de lamentar, é de ficar alimentando a autopiedade. Nós não podemos agir como Noemi agiu, nós não podemos murmurar, ficar amargurada, ficar se lamentando e colocar a culpa em Deus. Não podemos alimentar a autopiedade. Sabe o que nós devemos fazer? Colocar a nossa esperança, colocar a nossa confiança, nos aproximarmos de Deus, orarmos e buscarmos o Senhor, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que age a nosso favor. Eu vou citar para você Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Deus consolou, Deus alegrou e Deus honrou Noemi. Quando Noemi aprendeu a confiar, a descansar no Senhor, ela se tornou a avó do rei Davi. Olha que bênção! Nós precisamos nos lembrar que Deus cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Realmente o nosso Deus, ele cuida de cada um de nós. Mesmo quando não estamos entendendo o agir dele, podemos confiar, podemos descansar que ele age a nosso favor. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Tirar o foco de nosso sofrimento, de nossos sentimentos e colocarmos o nosso olhar em Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 e verso 3, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refletir profundamente, sabe sobre o quê? Sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Nós devemos refletir sobre o nosso Senhor, porque o nosso Senhor é o nosso exemplo. Ele suportou humilhações, oposições, desprezos, mas ele foi fiel e obediente até o final. Nós precisamos ficar fortes, nós precisamos ficar firmes no Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10 diz:
Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos mostra que ele orava para que os irmãos de Éfeso fossem fortalecidos bem dentro, lá no profundo, no íntimo do ser. Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, fortalecer é revigorar. Seja revigorado pelo Senhor nesse momento, é fortificar, seja fortificado pelo Senhor nesse momento, é consolidar, que Jesus te dê firmeza, que Jesus te consolide nesse momento. Quando eu tiro o foco de mim, quando eu coloco meu foco no outro, ou eu coloco meu foco no Senhor, o Senhor pode me usar. Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, através da palavra de ânimo, palavra de encorajamento, através das orações, através das nossas ações. Muitas pessoas podem ser encorajadas, fortalecidas, muitas pessoas podem aprender a buscar ao Senhor, e ao invés de nós ficarmos alimentando a autopiedade, nós devemos praticar, sabe o que? A piedade. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 7 ao verso 9 diz: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos, exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Glória a Deus. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Sabe o que é piedade? É auxílio, bondade, compaixão. Eu tenho que me exercitar nestas coisas. Ajuda, benignidade é um dos frutos da qualidade do Espírito Santo em nós. E o apóstolo Pedro nos ensina que devemos agir piedosamente, devemos ser pessoas piedosas. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 11, diz: ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Olha a resposta dele: pessoas que vivem em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, exercitando a piedade. Enquanto nós estamos agindo no egoísmo, pensando somente em nós mesmos, nós não agradamos ao Senhor. Nós ficaremos alimentando a autopiedade. Mas quando nós mudamos o nosso foco e nós passamos a viver para a glória do Senhor, nós conseguiremos ser piedosos. Existem mais de 40 versículos no Novo Testamento sobre piedade, nos mostrando a importância de sermos piedosos. Eu vou concluir. Nós não devemos ficar alimentando a autopiedade, mas nós devemos exercitar a piedade, ao invés de ficarmos olhando para nós, alimentando a tristeza, lamentando o que aconteceu conosco. Nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos ser instrumentos de bênçãos, de consolação e de conforto para os outros. Nós devemos pedir para o Senhor nos usar para a glória do nome dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.